Neste canal defendemos a prevenção com unhas e dentes. Hoje você vai aprender, em pouco mais de 10 minutos, como pode prevenir o declínio fisiológico da massa muscular. Qual é o melhor momento para agir com tal objetivo? E com que intensidade você deve fazer isso para não perder músculo? Que tipo de treinamento você deve fazer? Vale a pena sair para caminhar ou você precisa de algo mais? Qual é o elemento dietético mais importante? Quais outros fatores fazem você perder músculo à marcha forçada? Que até o final, porque hoje falamos sobre como evitar a temida sarcopenia. E se eu te dissesse que o músculo é o órgão da juventude? Sim, você ouviu direito. Longe de ser uma ferramenta puramente mecânica que permite você se mover de um lado para o outro, descobrimos nos últimos anos que o músculo é um órgão muito mais complexo e que vai além de se exibir na praia no verão. Se você quer que sua idade biológica seja muito menor que sua idade cronológica, você precisa ter um músculo saudável e forte. Entenda agora mesmo o porquê disso. O músculo é um órgão endócrino, ou seja, que produz hormônios. Esses hormônios estabelecem conversas cruzadas com o restante dos órgãos, ajudando a preservar sua saúde. Pense nisso ao... O músculo ajuda no bom funcionamento do seu coração, seu fígado, de seus rins, de seu cérebro. Mas para isso, o próprio músculo deve ser saudável, porque um músculo doente também produz hormônios doentes, hormônios que agem negativamente em o resto dos órgãos. Esses hormônios produzidos pelo músculo são chamados de miocinas ou também exerquinas mais recentemente. Por quê? Pois porque são produzidos durante a contração muscular que ocorre durante o exercício. Até pouco tempo atrás, acreditávamos que os atletas eram mais saudáveis simplesmente porque seu sistema cardiovascular era mais forte e resistente à doença. Mas isso é um reducionismo. A pessoa que treina durante toda a sua vida tem menor risco de doença, se recupera mais rápido dela e tem maior reserva funcional. Também tem um funcionamento celular otimizado. Por quê? Porque essas substâncias, hormônios que mencionei anteriormente e que surgem do músculo, apenas do músculo, diminuem os níveis de inflamação crônica, facilitam a eliminação de proteínas anormais que danificam a célula, protegem contra danos no ácido desoxirribonucleico e ao estresse oxidativo e estimulam o seu sistema imunológico para que te defenda de qualquer ataque externo ou interno, como o câncer. Por isso, sempre diremos que o músculo é o órgão da juventude e da saúde. Agora, como podemos manter um músculo jovem e evitar a sarcopenia? Para conhecer isso, primeiro temos que entender de maneira geral o que é a sarcopenia. Sarcopenia vem de sarco, que significa carne, e penia, que significa falta de, ou seja, falta de carne, falta de músculo. É definida como uma baixa quantidade de massa muscular associada a uma baixa força muscular. É causada por uma redução no tamanho de um tipo de fibras, que são as fibras tipo 2, mas para surpresa de muitos, é algo totalmente prevenível se fizermos as coisas corretamente. A causa mais comum da sarcopenia é o envelhecimento, que pode ser considerada uma causa fisiológica. Conforme envelhecemos, o músculo perde função e perde tamanho. Mas descobrimos que isso não ocorre apenas com o passar do tempo, mas porque conforme envelhecemos, tendemos a usar cada vez menos o músculo. Ou seja, não paramos de nos mover porque envelhecemos, envelhecemos porque paramos de nos mover. E por que é importante? Você deve estar pensando, evitar ou retardar ao máximo a sarcopenia. Pois bem, porque a sarcopenia, em uma frase, aumenta a morbimortalidade. O que isso significa? Morbimortalidade é uma combinação de duas palavras: morbidade, risco de adoecer, e mortalidade, risco de morrer. Portanto, a sarcopenia, uma pessoa com sarcopenia diagnosticada, tem mais risco de adoecer, tem mais risco de hospitalização e também tem mais risco de morte nas últimas décadas de vida, de forma oposta a uma massa muscular competente. É um ativo poderoso para a sua saúde que diminui o risco de adoecer em primeiro lugar, mas que além disso, pense nisso. Se tivermos o azar por qualquer motivo de ficar doente, aumenta a sobrevivência e diminui o risco de recaídas. Você pode ver o músculo como um aliado que estará lá ajudando você a que tudo saia da melhor maneira possível se você tiver o azar de ter uma doença desse tipo. Neste estudo, as pacientes com câncer de mama que apresentavam sarcopenia no diagnóstico que 1 em cada 3 tinham maior mortalidade e morriam. Mas se aquelas que tinham também um excesso de gordura, além do pouco músculo, tinham até um risco 89% maior de morte do que as pacientes sem sarcopenia e com uma porcentagem de gordura normal. Se você quer outro motivo, a sarcopenia praticamente duplica os gastos com saúde, que poderia ser destinado à pesquisa contra o câncer ou a ter sistemas de saúde mais eficientes e menos saturados.
Pessoas com sarcopenia acabam sendo mais frágeis, visitam mais o médico e consomem mais recursos de saúde, algo que está claramente descrito na literatura científica. Não é nenhuma opinião, não é opinável. E agora, o que eu tenho que fazer para prevenir a sarcopenia? Sejamos claros, o tratamento da sarcopenia e a melhor forma de preveni-la é o treinamento de força muscular. Quero dizer muito claramente, qualquer outra intervenção não será eficaz sem treinamento. Consumir muita proteína sem treinar não serve. Tomar vitamina D, magnésio e tantos outros suplementos sem treinar não serve. Ter uma terapia de substituição de testosterona sem treinar serve de pouco. Fazer caras terapias anti-envelhecimento sem treinar não serve. No entanto, todas essas coisas, sim, vão potencializar o efeito insubstituível do treinamento. Este é o único ponto não negociável se quisermos manter nossa massa muscular até estágios avançados da vida. A massa muscular depende diretamente da função muscular, ou seja, a estrutura do músculo reflete o que esse músculo é capaz de fazer. E Borja, e se eu não gosto de treinar força? Caminhar é necessário para evitar a perda muscular. Eu gosto de caminhar à tarde. Não serve. É saudável caminhar? Caminhar é muito saudável, mas não é suficiente. Jogar golfe serve? Não, não serve. É saudável jogar golfe? Sim, é, mas não serve para prevenir essa queda na massa muscular. Precisamos treinar especificamente nossa massa muscular, seja em casa, na academia, no parque de calistenia ou na box de crossfit. Não há outra alternativa e isso pode ser feito de muitas maneiras diferentes e você nem mesmo precisa ir a uma academia. Se você quer um vídeo em que explicamos como começar a treinar força do zero para aqueles que ainda não deram o passo, então deixe nos comentários. Quando começa a treinar? Bem, em duas palavras, quanto antes. Quanto antes mais oportunidade de construir massa muscular você terá e, portanto, levará mais tempo para chegar a esse ponto de fragilidade, a esse ponto de baixa massa muscular que chamamos de sarcopenia. O músculo construído na juventude é um investimento que trará benefícios na velhice. E se eu não treinei quando jovem, posso começar com 50, 60, 70 anos? Sim, claro, e além disso você deve fazer isso. Você pode construir músculo em qualquer idade com o treinamento correto. Lembre-se, não se trata apenas da quantidade de massa muscular, pois se fosse assim, o fisiculturista seria a pessoa mais saudável do mundo, o que não é verdade. O que importa é a qualidade da massa muscular. Podemos ter muito músculo, mas que este não seja funcional, não seja forte e não seja saudável. E em relação à dieta, o que devemos priorizar? A nível nutricional, o macronutriente mais importante para evitar a perda de músculo é a proteína, embora não seja o único importante. Boas fontes de proteína, como a que te mostro neste vídeo, fornecerão os aminoácidos necessários para que a síntese proteica muscular ocorra. Quanta proteína preciso consumir? Bem, pelo menos 1,5 gramas por quilograma de peso por dia. É mais importante aumentar a proteína nas suas últimas décadas do que nos anos de juventude. Repare nisso último, por quê? Porque a resistência anabólica aumenta conforme os anos passam. Isso significa que você precisa de estímulos anabólicos cada vez maiores para criar ou manter esse músculo. Qual é o melhor momento para tomar a proteína para combater a perda muscular e aumentar a força? Parece que logo após o treino, ou pelo menos em pessoas mais velhas, é mais benéfico tomar após o treino de força em comparação a tomar 2 horas depois, um pouco mais tarde após o treino. Isso é refletido neste estudo publicado no The Journal of Physiology. Mas cuidado, mais proteína nem sempre é melhor. Se você consumir quantidades muito elevadas de proteína, seu apetite será reduzido. E isso pode levar você a consumir menos calorias do que deveria. Lembre-se que o apetite já se reduz naturalmente nas últimas décadas da vida, então mais proteína pode até ser contraproducente. A longo prazo, isso vai te impedir de criar músculo devido ao déficit calórico gerado. Isso é negativo para construir músculo. O músculo precisa, além de proteína, energia, hormônios. O papel dos hormônios na manutenção da massa magra é fundamental e é conhecido há muitas décadas. Tanto os estrógenos na mulher quanto a testosterona no homem têm um papel na conservação da massa muscular. Outros hormônios, como o GH, hormônio do crescimento, ou a insulina, também preservam a massa magra. Nós, homens, mantemos níveis adequados de testosterona para essas fases. As mulheres perdem os hormônios sexuais, como os estrogénios, mais cedo na vida. Por isso, a prevalência de sarcopenia é maior nelas em comparação aos homens. No entanto, a queda dos níveis hormonais é muito menos acentuada se nos exercitarmos durante toda a vida e se mantivermos bons níveis de gordura corporal. Seus hábitos, portanto, são determinantes na hora de manter bons níveis de hormônios sexuais e coisas como uma dieta muito baixa em gordura ou muito baixa em calorias podem afetar e afetam seus níveis de testosterona. O tabaco, o álcool e principalmente o estresse crônico também fazem isso.
Mas então posso construir músculo após a menopausa e andropausa? Pois sim, você pode fazer isso. Apesar de ser mais difícil sem hormônios sexuais em abundância, o músculo é um tecido adaptável e dinâmico que responde a outros estímulos hormonais e não hormonais, permitindo seu crescimento. Os fatores mencionados são os prioritários e você tem que se concentrar neles, mas não são os únicos. Aí vão outros fatores que passam totalmente despercebidos e que são chave para manter uma massa muscular saudável e eficaz. Primeiro, um descanso adequado. Com a diminuição dos hormônios sexuais, o tempo necessário para a recuperação após exercícios físicos aumenta. Por isso, controlar a recuperação nessas idades é essencial. Ademais, com o passar dos anos, tendemos a dormir menos. Micronutrientes como a vitamina D ou o magnésio, cuja deficiência é comum, são vitais para o funcionamento adequado do tecido muscular. Lembra-te que as pessoas com baixa vitamina D têm menos força muscular e também que o magnésio é chave para a correta contração e relaxamento do músculo. Algumas moléculas, como o hidroximetilbutirato, que é um metabólito da leucina, ou seja, um produto do metabolismo da leucina, também ajudam a não perder músculo, manter-nos muito ativos, ou seja, não sermos idosos que só treinam, embora isso seja raro, mas sermos idosos que se movem muito e também treinam. Se gosta de andar, caminhe. Se você gosta de fazer trilhas, faça-as. Se você gosta de bicicleta, ande de bicicleta, mas se mova. E então, além disso, dedique 1 hora por dia, ou 30 minutos, ou 40 minutos para o treinamento. Por que dar essa recomendação? Ser sedentário torna você resistente aos efeitos positivos do exercício físico. Em outras palavras, se você é ativo e dá mais de 10.000 passos por dia, mesmo sendo um pouco aleatório, seu corpo aproveita melhor os benefícios do exercício físico. Se você é sedentário, aproveita menos os benefícios do exercício físico ou é menos reativo a eles. Por fim, ter um objetivo definido. O objetivo nessas idades, na minha forma de ver, não deve ser a estética, mas a funcionalidade. Ou seja, um objetivo muito louvável, como eu vejo, é chegar aos 85 anos em perfeito estado de forma, poder sair com os netos ou jogar ou viajar com a família e não ser um fardo. Para mim, este é um belo objetivo que está ao alcance de muitos. Agora você tem mais recursos para combater a sarcopenia. Diga-me o que você achou do vídeo e se você sugere que eu faça outro vídeo relacionado a este. Obrigado pelo seu apoio, inscrição e por estar aqui. Até logo, um grande abraço e siga se fortalecendo.